Se alguém tivesse me dito algum tempo atrás que criar um canal aqui no YouTube ensinando crochê me daria um retorno de mais de 23 mil dólares, eu provavelmente iria rir. Pois é, gente. Mas hoje estou aqui, vou te contar como foi que isso tudo aconteceu na minha vida, os prós e os contras, os momentos difíceis e também aqueles momentos bons e de como o crochê mudou a minha vida. Então, gente, vamos conversar, conforme vocês já viram aí na introdução do vídeo, né? Vou contar pra vocês um pouquinho de como que é possível a gente sim ter uma renda extra trabalhando aqui pro YouTube. Como que começou comigo, né? Como que foi pra mim, como que eu consegui. Vou falar a verdade nua e crua, tá, gente? Sem cortes, sem palavras bonitas. Vou falar para o público que se identifica comigo, quem sabe, neste momento, né? Em 2025. Eu sei que tem muitas meninas, né? Eu ia falar muita gente começando no YouTube agora e meio desacreditado, né? Pensando, será que vale a pena? Será que não é melhor eu ir lá no TikTok ou nessas outras redes sociais? Será que a era dos vídeos longos ainda tá compensando? E, gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Compensa sim, tá? Se eu for dar métricas pra vocês aqui bem certinho, fazendo um estudo, né? Bem certinho pra vocês entenderem como que funciona o algoritmo, a retenção de público, quanto que a gente ganha por 1000 visualização, né? Quanto que é o nosso CPM, tarará, que por sinal não é geral, mesmo sendo no mesmo nicho, não é um CPM generalizado, assim que fala? É fixo, não, cada canal tem o seu RPM, tá? Eu teria que fazer um estudo bem complexo, trazer planilhas e fazer, sei lá, o que para explicar bem para vocês. E eu não tenho propriedade para mostrar para vocês como uma profissional assim, sabe? Mas o que eu posso falar para vocês com toda certeza que dá sim para você ganhar um bom dinheiro, sim, ainda estando no ano de 2025, ainda começando hoje, dá para você ganhar, tá? Eu quando comecei aqui no canal no YouTube, eu comecei como uma brincadeira, tá, gente? Eu vou falar bem a verdade para vocês. Foi bem na época ali da pandemia, tá? Então, tipo, a gente tava tudo, né, colocado dentro de casa, confinado, né? Eu já estava por casa, né? Já tinha saído do meu trabalho anterior por conta da minha nenê que tinha nascido e eu tinha propositado no meu coração que eu ia ficar por casa, né? Até que eu achasse que era necessário. Então eu tava já por casa antes de tudo acontecer, antes do fique em casa, vamos dizer assim. Mas eu sou uma pessoa muito cri-cri e muito tiririca, eu não consigo ficar parada, assim. Se eu vejo que eu tenho possibilidade de ajudar na renda da casa, eu ajudo, mesmo que nessa época eu não tava tão precisando financeiramente, né? Meu marido, ele sempre teve um bom trabalho, ele sempre teve um trabalho estável, né? Graças a Deus. Ele nunca ficou desempregado, a gente tá casado, já vamos fazer 23 anos de casado, 24, se não tô enganada. E ele nunca ficou desempregado, graças a Deus. É um marido muito responsável, assim, sabe? Mas eu sempre gostei também dessa minha autonomia financeira, sempre gostei de ajudar, sempre gostei de correr atrás do meu próprio dinheirinho e vendo o que eu poderia agregar, né, para estar ajudando. Em dois é sempre muito mais fácil, né, gente? Então, nessa época eu tava em casa com a minha bebê, ela tinha mais ou menos um aninho e pouco já. E aí eu comecei a fazer crochê, relembrei da época de crochê que eu sabia fazer, aprendi os pontos básicos com a minha sogra lá, logo que eu casei, né? E aí eu relembrei e eu comprei uns fios e comecei a fazer. Aí vim aqui pro YouTube, fuçar, ver se tinha alguma coisa de crochê mesmo, pesquisar e descobri que tinha já na época alguns canais já, até famosos por sinal, que ensinavam crochê passo a passo. E aquilo pra mim foi, gente, ai, maravilhoso, sabe? Porque eu aprendi muito, fazia muitos anos já atrás, né? Aprendi o básico, que era correntinha, ponto alto e ponto baixo. E quando eu queria alguma coisa assim diferenciada, eu olhava em revistas, né?
E aí ver que tinha aqui, passo a passo, as professoras disponíveis ensinando o tutorial do tapete inteiro, ou, né, do suplá, trilho de mesa, inteirinho. Aquilo pra mim foi fascinante. E aí eu peguei e segui um tutorial desse. Eu nunca vou me esquecer, tá? O primeiro tapete de crochê por videoaula do YouTube que eu fiz foi o tapete Maria Luísa, da professora Fernanda, lá do Crochê da Nanda, tá? Eu acho que vocês conhecem bastante ela. Ela é um amorzinho, até por sinal. Quero deixar um beijo aqui pra ela. E aí, gente, eu fiz um jogo de banheiro branco. Eu fiz ele branco em com tons de lilás, assim. Nem sabia combinar direito, sabe, as cores, mas ficou bem bonito, assim. Mas as minhas florzinhas não ficaram perfeitas, como as da professora, enfim. Mas eu achei muito melhor do que fazer por revista, tá? E aí eu fiz pra mim aquele. Aí depois eu fiz mais um e postei. Aí quando eu comecei a postar no meu Instagram pessoal, tá, gente? Nas minhas redes sociais pessoais, assim. Começou a chamar a atenção das minhas amigas, assim. E aí elas começaram a me perguntar: nossa, que lindo, foi você que fez? Que legal, você faz pra vender? Você faz assim, faz um pra mim? E aí eu ficava morrendo de medo, que eu pensava, meu Deus, né? Eu fiz só pra mim, é o primeiro, o segundo que eu tô fazendo. Será que eu pego pra fazer? Será que eu pego? Será que eu pego? Mas aí peguei. Nessa de pegar a encomenda, eu fiz, né, um kit de banheiro. Foi pra Argentina, essa amiga. Na verdade, ela não é amiga, ela é conhecida minha, ela é cunhada da minha irmã. E aí ela comprou e ela morava na Argentina, não sei se mora ainda hoje. E, nossa, ver o meu trabalho chegar tão longe, gente, aquilo foi fascinante pra mim. Aí eu peguei e comecei a divulgar mais aquelas fotos. Divulgar, divulgar, divulgar. Quase todos os dias eu postava porque eu me orgulhava do meu trabalho. A intenção não era pegar encomendas, tá, gente? Eu quero que fique bem claro isso. Aí, nessa, apareceu uma senhora aqui do meu bairro mesmo, perguntando se eu podia fazer um tapete de sala redondo para ela, porque ela queria muito fazer, ela queria muito ter na casa dela, e ela não tinha encontrado até então uma crocheteira próximo dela que fizesse. E quanto que eu cobraria? Aí eu peguei, não, eu faço, claro que eu faço, imagina, eu faço. E aí ela falou, só que eu quero ele de 2 metros e redondo. E mandou a foto inspiração. E aí era um tapete redondo chamado Flor e Corações, da professora Luísa de Lu. E aí, gente, lá vai eu fazer. Só que eu fiz no fio 6, ficou pequeno. Fiz no fio 8, ficou pequeno. E a mulher queria com 2 metros e não queria que mudasse o gráfico dos desenhos lá da Flor e dos Corações. E eu, como tava recém-iniciando, não tinha tanta base de como fazer para aumentar, né? Comecei a pesquisar, estudar. E aí eu descobri que poderia usar um fio mais grosso, então, né? Para não mudar tanto o gráfico, a gente poderia aumentar algumas carreiras sim e usar um fio mais grosso. Aí eu fui lá, gente, usei o fio ordem 24. Eu não vou me lembrar agora, mas eu tenho vídeos aí na plataforma já liberados, até famosíssimos, por sinal, que eu falo lá a agulha que eu tô usando, tá? Eu até mostro o tapete, gente, ele ficou lindo, até eu quero gravar ele, tá? Eu quero gravar o tutorial dele pra vocês, porque o tutorial que eu fiz dele tem um erro de edição, tá? E mesmo assim, gente, com esse erro de edição, mesmo assim eu ganhei um dinheirão, e ganho até hoje um dinheirão com esse vídeo, tá? Então, mais uma prova de que vale a pena sim você fazer crochê, você ensinar crochê ou você abrir um canal no YouTube independente do nicho hoje, tá? Porque se deu certo pra mim dessa forma que vocês estão escutando, estou contando, gente, certinho, não tô alterando nada, tá? Imagina pra você que vai já começar, né, de repente fazendo tudo assim perfeito e tal, o que não é necessário também, tá? Você pode começar do jeito que você está, com o que você tem, o importante é você começar, depois você melhora, tá? Aí, gente, voltando lá ao tapetão redondo, flor e corações, aí eu fiz com 12 pétalas a flor, 12 corações, entendeu? Da Luísa é 10, então o meu ficou com 2 a mais, então eu já aprendi ali fazer aumento, né? Já consegui aprender a fazer aumento sem modificar o gráfico inicial. E também trabalhar com fio bem mais grosso. Então, o tapete ficou pesando acho que 5 quilos, 6 quilos, se não estou enganada. E a cliente ficou maravilhada, gente. Ela ficou apaixonada. Não lembro quanto que foi que eu cobrei na época, mas eu acho que deve ter no vídeo aí.
Aí nisso, vendo esse meu trabalho, né, vendo a minha paixão pelo crochê, o meu filho falou: "Olha, mãe, a mãe podia aproveitar e fazer vídeos pro canal do YouTube, fazer um canal no YouTube e fazer vídeos." Porque ele viu que eu tava postando no Instagram, no Facebook, e foi através dali que eu peguei aquela encomenda, entendeu? Aí eu falei: "Não, tá doido fazer canal no YouTube, credo? Não, meu Deus, eu nem sei como começar, não daria certo, porque eu tava vendo as professoras que já existiam na época e pra mim aquilo era surreal, sabe? Eu ficava imaginando como que elas conseguiam fazer. E aí ele falou: "Não, mãe, eu te ajudo, eu te dou umas dicas aí no, né, de qual celular a mãe comprar." E eu, nossa, é com celular, não é com câmera? Não, mãe, dá pra gravar com celular sim e tal. Eu compro um tripé pra mãe aí e tal. E eu tenho vídeo também gravando ali meu primeiro kit, né, de estúdio. O primeiro kit youtuber, meu primeiro kit youtuber, tudo tem registrado nesse canal. Vocês podem depois conferir os vídeos antigos, tá, gente? O que eu tô falando é real. Meu primeiro kit youtuber que eu comprei na época, eu compartilhei, depois descobri que era uma porcaria, tá, gente? Mas mostrei pra vocês e tal. E aí, assim, a gente começou. Aí eu mostrei lá que eu tava fazendo. Eu tava fazendo já tinha aparecido mais uma encomenda também de um kit de passadeiras e tapetes retangulares aquele modelo tapete famosinho da Trego Stareco, sabe? Passadeira famosinha lá. E eu mostro, gente, esse vídeo foi o vídeo, assim, carro-chefe na época do meu canal, que foi onde viralizou, assim. E pra falar bem a verdade pra vocês, eu já tinha quase todas as horas que eram necessárias pra monetizar aqui na plataforma do YouTube, mas não tinha os 1.000 inscritos, que na época era bem difícil de conseguir inscritos, né? Hoje em dia você consegue, eu acho que inscrito mais rápido até do que as horas pra bater, não sei. E aí eu comecei a participar de muitas lives, na época tinha muitas crocheteiras, por exemplo, a Poli Crochê, eu acho que é Poliana Poli Crochê que fazia, eu acho que ela faz até hoje, ela tem canal no YouTube, mas não sei se ela faz live ainda na feira. E aí eu participava da live dela, eu participava da live da Patikelli Crochê, eu participava até da Josi de Paula, eu participava de muitas crocheteiras que na época faziam lives. Professor Samuel do blog do crochê também. Nossa, gente, ai meu Deus, tem até um episódio com ele que era pra mim participar de um quadro chamado Convida, do blog do crochê. E aí eu fui lá, gente, nossa, me animei muito nessa época. Eu já estava, assim, com o meu canal monetizado já, né? Já tinha batido as horas, tudo certinho, já tava como uma professora aqui de crochê no YouTube, né? Que eu não sou até hoje, gente. Não sou professora, não me considero professora, mas estava fazendo um papel de ensinar, então eu acho que se encaixa nessa palavra professora, né? Estava ensinando aquilo que eu estava aprendendo, ao mesmo tempo que eu aprendia, eu já ensinava, entendeu? Eu aprendi e já repassava o meu conhecimento para quem eu, né, o máximo que eu pudesse alcançar com as visualizações, eu transmitia o meu conhecimento. E aí, nessa época, tava bem famoso esse quadro no blog do crochê lá. E aí eu fui convidada e chamei uma amiga pra fazer uma maquiagemzinha em mim e tal, e toda empolgada. E era junto com a professora Vanessa Marcondes. Pensa, nossa, eu tava nas nuvens, gente. E aí, aí deu um acidente no meu bairro, gente. Quase na hora de eu entrar ao vivo. E o carro bateu no poste lá. E só sei que faltou luz, gente. Eu fiquei sem internet. Eu não tinha dados móveis, eu só tinha Wi-Fi. Ai, meu Deus do céu. Pensa que eu não conseguia avisar o professor Samuel, eu não conseguia avisar ninguém que eu tava sem internet. Ele ficou sem entender nada, porque ele já tinha até me mandado o link pra mim entrar ao vivo e tal. Gente, foi assim uma história que eu nunca vou esquecer. E sempre que eu falo com o professor Samuel Ramos, a gente lembra desse episódio, né? E ri muito, assim, ri muito. Depois eu acabei conversando com ele nos dias após, né? Até a gente fez chamada de vídeo com meu esposo junto. Enfim, depois conheci ele na Mega Artesanal em São Paulo, pessoalmente, enfim. Mas foi um episódio bem marcante também no meu início, né, da minha vida crochetícia ali. Esse episódio, gente, não era pra fazer aquela live aquela vez, mas eu acho que se eu tivesse feito aquela live aquela vez, eu teria muito mais inscrito hoje, tá? Eu tenho pra mim que sim, porque o professor Samuel, ele sempre teve um alcance muito grande, né? Ele tem
muitos, milhões de inscritos, né? Então eu acredito que eu teria conseguido muito mais inscritos, assim. E outras coisas que aconteceram que eu passei por vários momentos na minha vida, assim, de altos e baixos, né, psicologicamente, vamos dizer assim, gente, né? Saúde, alguma coisa com as crianças. E eu não tinha sabedoria de encarrilhar vídeos, né? Como não tem muito até hoje, não é sabedoria. Hoje eu sei que se você fizer isso, é bom pro seu engajamento, é bom pro YouTube, é bom pro seu canal, tá? Na época eu não sabia. Hoje eu sei, mas não faço porque eu sou teimosa, porque eu sou, né, vacilona, vamos dizer assim. Porque se você fizer isso, você ganha pontos aí com a plataforma, né? Mas vinha alguma tempestade ruim na minha vida, ou aconteceram alguns fatos que eu precisei me ausentar da plataforma. E aí eu ficava sem postar vídeos muitos dias, e aí por conta disso meu alcance cai bastante, né? Até hoje às vezes eu faço isso. E aí acaba reduzindo aí o número de inscritos, o YouTube para de recomendar, né, o seu conteúdo. E aí as visualizações caem, enfim, né? Quem que quer anunciar em vídeos que não tá sendo muito entregue, né? Então zele pela tua presença sempre na plataforma. Se você quer postar 3 vezes na semana, poste 3 vezes na semana, tá? Se você se comprometeu a postar vídeo toda segunda-feira, poste toda segunda-feira. Se você se comprometeu a postar vídeo diariamente, poste vídeo diariamente, tá? Porque você tem que entender que o YouTube é teu patrão e ele vai querer que você trabalhe e que trabalhe direitinho, né? E aí você vai ser remunerado e muito bem remunerado por isso, tá? Então, gente, ao passar desses anos, tá? Teve tempos que o dólar esteve muito mais alto do que está hoje, nesta data de 2025, né? Estamos em junho de 2025. Mas teve anos aí que o dólar tava bem alto, tá, gente? Então eu ganhei muito dinheiro, sim, tá? Tem 2 canais aqui no YouTube, então eu ganhei muito dinheiro. E até hoje, desde que eu monetizei, gente, eu monetizei em 2019, eu acho, se eu não tô enganada, vou ter que olhar isso. Mas acho que é 2019 que eu monetizei. Até hoje, 2025, graças a Deus, eu sempre consegui receber todos os meses, né? Porque você tem que alcançar no mínimo $100 para você sacar o seu dinheirinho todos os meses. E eu nunca fiquei, né, menos de $100. Eu sempre consegui sacar, tá? Então, a minha história hoje eu vim contar aqui para vocês para te empolgar, tá? Você hoje em dia, você tem muita informação aqui no YouTube. Quando eu comecei, eu só tive a ajuda do meu filho, porque ele assistia muitos canais aí no YouTube e ele até tinha na época o sonho também de ser um YouTuber famoso, de receber a placa, e ele conseguiu realizar, tá, gente? Ele tem 2 canais famosos aí na plataforma do YouTube, já recebeu a placa dele também e tal, mas na época ele tinha esse sonho e ele via muito Você Sabia, ele via muito esses canais assim grandes, né, e tal, e aí tudo aquilo que ele sabia ele ia passando pra mim, ele ia me ensinando, ele ia me ajudando, né, mas não era nada muito assim profundo como a gente consegue encontrar hoje. Hoje, se você quiser aprender como criar um YouTube, como criar um canal aqui no YouTube hoje, você vai encontrar muitos canais ensinando muitas informações desde o zero, assim, de como começar, né? Como criar um canal de crochê aqui no YouTube. Também você vai conseguir encontrar. Nossa, tem muitos canais que eu poderia dar de referência aqui pra vocês. Vocês podem seguir. Mas na época que eu comecei, ainda era o início, sabe? Nesse nosso nicho, assim, te encontrava já, como eu falei, mas não era tão profundo. Hoje tu encontra crocheteiras ensinando até combater meta, mostrando todo o processo ali de como bater as horas, de qual o melhor horário, estratégias, capa, SEO, um monte de coisa, né? Então faça, nunca é tarde para começar. Você não conseguiu começar na época que eu tava, ou ano passado, ou mês passado, mas você estar neste vídeo hoje não é por acaso, tá? De repente é até algo assim que você tava pedindo como resposta e caiu aqui no meu vídeo. Você tá com um pensamento aí pensando, será que eu vou? Será que vale a pena? E caiu no meu vídeo aqui de paraquedas. Então eu te digo, tô te dando a resposta. Vale a pena, tá, gente? Vale. Eu já ganhei mais desse valor de $23 mil, que vai dar mais de acho que é mais de 100 mil reais, né? Se colocar no dólar de hoje, o valor de hoje. Mas eu tenho certeza que
né, em meses passados, anos passados, aí o dólar teve muito mais alto, então o que foi realmente postado no meu banco foi bem mais, tá, gente? E isso num canal só. Eu tenho 2 canais e também tem as redes sociais, que daí é outro assunto, se vocês quiserem que eu traga para vocês em outros vídeos, falar um pouquinho como é monetizar o Facebook, como ter no Instagram, né, para poder conseguir parcerias, se vale a pena em 2025, se não vale a pena Instagram. Todos esses assuntos que vocês têm dúvidas e gostariam, né, de ouvir pela minha experiência, o que eu já passei, como que eu poderia te ajudar, é só deixar nos comentários que eu vou trazer com o maior prazer, tá, gente? Mas não fica aí pensando se faz ou não faz, tá? Faz, simplesmente faz. Não, não usa como desculpa assim, eu não tenho um ateliê, eu não tenho uma câmera boa, iluminação, eu não tenho um lugar de silêncio, entendeu? Não tenho tempo. Começa com o que tem, com o celular que você tem, abre a câmera aí, limpa bem a câmera, abre ela aí. Acha um assunto que você domine, né? Que você realmente tenha propriedade no que você vai ensinar também, né, gente? E faça, comece e depois me conta. O começo vai ser difícil, tá? Vai ser muito difícil o começo. Mas se você prevalecer, você não desistir e você pedir muita graça de Deus também, porque eu acho que tudo que a gente coloca Deus, Jesus à frente, flui com muito mais facilidade, né? A gente colocar nossas vidas nas mãos dele, né? Ele abençoa, ele abre as portas, ele vai tirando as pedras do caminho, vai colocando o público certo para estar com você também, tá, gente? Porque esse é um outro assunto que eu poderia trazer para vocês, assim, que eu sou muito agradecida a Deus pelo público que eu tenho, sabe? Eu tenho um público fiel, bem fiel mesmo, assim. Que eu tenho meninas nos comentários que vêm comentar nos meus vídeos que falam, relato para mim que elas estão comigo desde o início. Esse dia eu fiz uma live, depois de anos sem fazer live, eu fiz uma live e a seguidora falou assim, nossa, como a Valentina apareceu, né, a minha filha, ela apareceu, e amanhã ela vai fazer 8 anos já. E a pessoa falou assim, eu me lembro dela quando ela tinha 1 aninho e pouco, quando ela é menorzinha e tal, então... É legal, sabe, gente, esse retorno, assim, de você saber que tem pessoas te assistindo desde o início e tá ali com você ainda, entendeu? É muito bom. E tenha respeito pelo seu público, sabe? Seja sempre muito transparente, porque se você vier pra cá mentindo, fingindo algo que não é verdade, vai ser muito difícil você dar procedência, você dar continuidade, porque uma hora a gente vacila, uma hora a gente entrega o jogo e o público, ele é esperto, ele tá do outro lado, ele tá vendo o que você tá fazendo, ele tá te acompanhando de verdade, né? Então, se ele pegar a essência que você tá passando de falsidade, ele cai fora. E você precisa velar por eles, né? Zelar por eles, porque eles são o teu ouro, vamos dizer assim, o ouro do teu trabalho é o teu público, tá? Se você não tiver visualização, se você não tiver interação, engajamento nos seus vídeos, não resolve de nada, né? Quem que vai... Não tem como viralizar um vídeo assim e anunciante nenhum vai querer pagar para estar no seu vídeo se o seu vídeo não tem engajamento, não tem público, tá? O que mais que eu queria falar para vocês, assim, para não deixar pontas soltas. Mas é mais ou menos isso, acho que deu pra vocês entenderem, né? Se vocês quiserem parte 2 ou quiserem mais vídeos dessa forma assim, né? Vocês deixem nos comentários. E se vocês quiserem ver aí a continuidade dessa passadeira, aqui que eu estou fazendo também, logo, logo, me acompanhe, não saia daí, fique inscrito no canal, se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, porque logo, logo eu venho mostrando pra vocês aí como que ela vai ficar, que modelo que vai ser, tá? Ela será em tons de marrons. Só que eu ainda não decidi certinho qual é o modelo. Só sei que vou fazer essa base aqui, que é uma base muito fácil, né? Como eu errei, fiz um modelo lá que não chegou no tamanho que o cliente queria, por engano, né? Da minha própria cabeça. Eu estou fazendo outro e agora eu não tenho mais tanto tempo, assim, pra entregar essa peça, né? Então, eu peguei uma base mais fácil. Já que ela me deu liberdade pra isso. Eu só quis que eu seguisse as regras do tamanho e por ser retangular, que ela gosta de ser retangular, tá, gente? A cor. Seguir a cor também, tons outonais, tons terrosos. E é isso, gente. Eu acredito que não ficou nenhuma dúvida, né? Mas fala sério, gente. Se chegar alguém hoje e falar pra você que você pode ganhar mais de 20 mil dólares só postando vídeo aqui de crochê no YouTube, você acreditaria? Responda nos comentários.
Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.